Olá, boa tarde. Agradeço novamente a oportunidade de estar falando com vocês. Meu nome é Brasil, para dividir minhas experiências. Estou aqui falando sobre os símbolos dos portais de Atlântico. Hoje nós estamos no número 8. Estou só mostrando a localização para vocês. É aqui abaixo do número 6. O número 6, o número 7 ficou aqui, foi o que nós falamos. E o número 8 fica aqui abaixo do 6. Depois eu explico quando chegar na parte conclusiva, eu explico para vocês a localização deles e o significado para vocês. Então hoje, peguei um feriado prolongado, né? Passei os dias aqui em casa, então coloquei algumas coisas em ordem. Fiquei uma bagunça, vocês não fazem ideia. Eu trabalho o dia inteiro fora. Chega à noite, não dá tempo de fazer quase nada. Então, deu pra colocar muita coisa em ordem e deu pra fazer um vídeo pela tarde. Então, eu estou aqui pra falar pra vocês sobre o número 8, né? Então, o que diz o número 8? O número 8 fala: afaste de toda má companhia e de tudo que não te faz bem. Bem, hoje, esse símbolo aqui, vamos destrinchar. Novamente, ele faz, né? Ele faz, como se ele, novamente, ele vem para você e te faz lembrar o equilíbrio. Ele apela ao equilíbrio. Novamente, ele apela novamente à lembrança do equilíbrio. Por quê? Porque esse símbolo, ele faz separação. Separação. Se nós olhar o universo, a gente vai ver que no universo, começa vocês, desde o início. No universo, tudo é dois. Né? Então, ele faz, normalmente, ele chama a lembrança. A gente caminhou. E aí, novamente, aí paramos. Quando paramos, não é que a gente para. Ele nos faz parar. Ó, e relembre que tudo é dois. Vocês lembram qual foi o símbolo anterior? O que falava? Que a gente tem que ser comando, tem que ser duro. Então a gente estava olhando para o universo, né? Não. A gente estava olhando para o mundo, né? A gente estava observando as classes de pessoas e a gente estava vendo que no mundo existe a fraqueza e a gente tem que sustentar a força e que o mundo tem uma ditadura. Ele trata as pessoas com dureza para que as pessoas continuem aprisionadas, né? Então você tem que ser mais duro que ela, para que você alcance respeito da sociedade, você seja respeitado na sociedade e não seja escravizado por ela. Então você tem que ser mais duro que ela, né? Eu até dei um exemplo que eu aprendi desde criança, que média de 2 é um 2,5, né? A gente só pode enfrentar um doce se a gente for melhor do que ele, né? Senão a gente não enfrenta. Então o mundo é duro, a gente tem que ser mais duro que ele, senão a gente não enfrenta. A gente não vence, porque a gente até enfrenta, mas é derrotado, a gente não vence. Não é pra gente enfrentar o mundo, a gente tem que ser mais duro que ele. Então, esse símbolo número 8, olha, esse é o número 7. O número 8 agora fez a gente parar. Agora pare e observe que no mundo existem pessoas boas e pessoas ruins. Olha, você já está no mundo, você já está sendo duro, né? Você está enquadrado no mundo, né? Quando você alcança esse símbolo, você já está inserido no mundo, você já tem a sua esfera que lhe protege, né? Que você é uma onda. Mas agora ele está te dizendo: olha, observe daí de onde você está e faça separação. Aí agora você vai observar o universo. Você vai observar que o universo tudo é dois, né? A luz e as trevas, o bem e o mal, né? Aí a gente olha para o mundo e a gente vê que existe água doce e água salgada, né? E assim a gente vai observando, né? Observando que tudo existe dois. Aí a gente percebe também que existem pessoas boas e pessoas ruins. Pessoas que nos faz bem e pessoas que nos faz mal. E como separar isso? É disso que nós estamos tratando. Então, novamente, esse símbolo do universo faz isso. Então, de caráter espiritual, a gente vai olhar a humanidade e observar que nela
e perceber nela os dois lados. Perceber que existe bem e que existe mal. As pessoas boas e as pessoas más. Aquelas que nos faz bem e aquelas que nos faz mal. Aquelas que nos faz bem são aquelas que nos transmitem paz interior. Sabe, que se deixa em harmonia consigo mesmo. Quando a gente está em harmonia com a gente consegue estar em harmonia com o universo, né? Mas se a gente se desequilibra aqui dentro, tudo que é nosso redor também fica descontrolado, né? A gente não consegue se conectar. Então, elas nos ensinam como? Ela nos incentiva sempre a crescer. São aquelas que, mesmo distante, nos faz a gente sentir perto delas. Essas pessoas nos fazem bem. Mas existe aquelas que nos faz mal. Existe aquela que as suas palavras nos ferem os ouvidos. Existe aquelas que a sua presença nos causa desconforto. Existe aquela que as suas atitudes nos irritam. Existe aquelas que estão a todo tempo tentando nos passar a perna. Existe aquelas que são aquelas que estão o tempo todo tentando arrancar de nós o pior. Às vezes inconscientemente. Às vezes elas não percebem que estão fazendo isso. Mas tudo que elas fazem é só para arrancar de nós o pior. Essas pessoas são volúveis. O temperamento delas é inconstante. Elas mudam de opinião o tempo inteiro. Elas mudam de humor o tempo inteiro. Umas horas já estão alegres. Outras horas elas estão zombando de você, outras horas elas estão se depreciando. São egoístas e mesquinhas. Esse tipo de pessoa só nos faz mal. Desse tipo de pessoa a gente tem que se afastar. Manter afastada de nós. Ter quase que nenhum tipo de contato. Porque qualquer contato que a gente tem, ela lança veneno. Elas têm dentro delas, elas têm. E isso não adianta que não muda, sabe? São leis do universo. É bom frisar isso, que as leis do universo não mudam. O que é bem, o que é mal, é mal. Se uma coisa é espada, ela é espada. Se ela é escudo, ela é escudo. As coisas no universo são definidas, elas não mudam. As pessoas dimensionais entendem isso claramente. E é por isso que elas quase nunca erram, ou dificilmente elas sempre erram um único erro uma vez. Ela nunca comete o mesmo erro duas vezes. Os seres dimensionais nunca. Agora os seres humanos eles erram 300 vezes. Eles cometem o mesmo erro 300 vezes. E eles não conseguem enxergar que estão errados. Bem assim eles têm essa concepção de que o ser humano muda. Existe bem e existe mal, mas é tudo misturado. Todo mundo é bem, todo mundo é mal. Todo mundo tem o bem e tem o mal. Mas quem é mal, e quem é bem é bem. Não adianta. São coisas definidas. No universo tudo é definido. Então essas pessoas, por mais que a gente seja boa com elas, que a gente seja tolerante com elas têm dentro delas o poder pra sempre, como elas são más, se elas se aproximam de uma pessoa boa, elas têm o poder de desequilibrar aquela pessoa. Elas têm o poder de envenenar, de desarmonizar. Não adianta. É uma lei universal. Há coisas no universo que são pré-definidas, não mudam. Esta é uma. Então,
Tem um exemplo. Eu adoro essa história. É a história de Jacó e Labão. Jacó, né, era genro de Labão. Jacó era um homem bom, do bem. Ele era força luz. Mas Jacó, mas Labão era força escura. Embora ele não praticasse mal. Mas a força que havia nele, o lado dele, era o lado da força. Eu sempre digo a vocês que a pessoa está do lado da força não quer dizer que ela seja ruim, que todas as... Mas inconscientemente ela só trabalha pelo lado ruim. Não é que ela tenta fazer as escolhas boas, mas por a força que ela usa, o lado luz delas é bloqueado. Então, se ela faz o bem, ela faz pelo lado escuro. Se ela faz pelo mal, ela faz pelo lado escuro. Elas não conseguem sair disso. É por isso que toda vez que elas chegam perto de uma pessoa do bem, elas desequilibram. Ela tenta de todo jeito desequilibrar. E elas próprias são desequilibradas. Elas têm o lado luz bloqueado. Toda passagem delas, para qualquer ação delas, só passa pelo lado escuro. Só sai pela via escura. Então Labão era uma dessas pessoas. Labão o tempo inteiro Labão estava tentando passar a perna no Jacó. A Bíblia conta que durante 20 anos, 20 longos anos, Jacó serviu a Labão. Labão todo dia mudava o salário de Jacó. Todo dia. A Bíblia diz que 20 vezes ele mudou o salário de Jacó. Jacó enfrentava o frio da noite e o sol do dia para cuidar do rebanho dele, para deixar que nenhum se perdesse. Às vezes vinha o lobo e devorava uma das ovelhas, e ele sofria o prejuízo para não levar o prejuízo para Labão, porque ele sabia que se levasse o prejuízo para Labão, as coisas iam ficar muito pior. Não é porque esse tipo de gente, por você, esse tipo de gente é egoísta e mesquinho, sempre para jogar a culpa em cima dele, vai dizer que ele não olhou. Ele estava dando a vida, ele estava trabalhando de dia e de noite, estava dando sangue dele, porque o salário dele foi mudado 20 vezes. Mas se ele fosse levar uma dessas coisas para Labão, Labão certamente o acusaria e o prejudicaria ainda mais. Então ele sempre usava de sabedoria e sofria o prejuízo, mas não dizia. Essa história é bem comprida, se alguém tiver a oportunidade de ler, está no livro de Gênesis, é muito bonita essa história. Eu sei que Jacó sempre falava para Deus, contava sempre para Deus, abria seu coração para ele, que dizia sempre que a sinceridade é uma fé certeira. E Deus, claro, não podia deixar de atender uma oração sincera. E o que aconteceu? Enviou um anjo, deu instrução de Jacó, para que ele tivesse uma atitude de doido, uma atitude insana, porque uma atitude dessa é realmente insana. Jacó chegou para Labão e disse assim: olha, separe as ovelhas. Pode separar, que eu vou ficar. Eu não vou contar isso pra vocês, não vou contar essa história linda. Mas eu não vou contar pra vocês. Eu vou chegar na parte final, vou deixar que vocês tenham curiosidade e procurem ver, porque é coisa de doido. E como eu disse a vocês, isso vai ter. Vocês procurem, vocês sabem que é muito linda essa história. E quando eu li essa história, eu realmente percebi. Eu lembrei da minha infância, eu lembrei do meu pai, lembrei do que meu pai dizia, que o remédio de doido é um doido e meio. E quando eu tive contato, quando eu conheci os símbolos dos portais de Atlantis, que
eu vi esse símbolo foi desvendado pra mim. Que a gente tem, pra gente vencer o mundo, que a gente tem que ser mais duro que ele. Eu lembrei de tudo isso. Então eu não vou contar essa história, vou deixar que vocês tenham curiosidade e procurem saber. Mas eu vou contar o final. Então o final diz assim. O que aconteceu? Jacó e Labão se separaram. A Bíblia diz que eles continuaram amigos, mas que os caminhos deles nunca mais se cruzaram. É isso que tem que acontecer, sabe? Esse símbolo diz que a gente tem que se afastar daquilo que nos faz mal, daquilo que não nos faz bem, das companhias que nos fazem mal e da companhia que nos faz bem. Não quer dizer que você tem que mudar de cidade, ou que você tem que ficar de mal das pessoas. Não. É só não deixar e criar elos. Quando diz os caminhos não se cruzam mais, é que não há elos. Lembra de vocês que às vezes tem elos espirituais não podem ser criados, né? Existem elos terrenos, existem elos espirituais. E a gente tem que ter essa definição clara do que pode ser feito, do que não pode ser feito, de coisas que podem ser aplicadas na nossa vida e coisas que não podem ser aplicadas, pessoas que devem andar com a gente, pessoas que não devem andar, pessoas que não nos acrescentam, pessoas que só arrancam o pior de nós, que só despertam o pior de nós. Essas pessoas devem ser evitadas. A gente não deve ter contato emocional com elas. É disso que eu estou falando, não ter contato emocional com elas. A ligação mais importante é uma ligação que dá emoção, que cria elos para todas as outras. É a parte emocional, né? É o que eu digo a vocês, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente sente, a gente fala e a gente faz. Então, tudo começa pelos lados emocionais. Então tem pessoas que a gente não pode criar elas fora, porque só vai nos prejudicar. Elas não vão deixar a gente evoluir. A gente sempre vai continuar travado, como elas são e como elas sempre continuarão. Porque no universo é claro que algumas coisas são definidas. Bem é bem, mal é mal. Ambos não se misturam, ambos não se compactuam. Então tem pessoas que não servem para mantermos ligações emocionais, porque elas só despertam o pior de nós. E a gente tem que ter ao nosso lado, a gente tem que ter dentro da gente pessoas que nos acrescentam, pessoas que nos convidam a crescer, a evoluir, pessoas que nos multipliquem, e não pessoas que nos dividam e nos separem. Não, a gente é que tem que separar as coisas, né? Novamente, voltando, Deus sempre deixou claro para o seu povo, para aqueles que desejavam obedecer, que houvesse separação. Vocês aprendem a separar o velho do novo, alimentos. O velho do novo, coma primeiro o velho, deixa o novo para depois, porque senão se você comer o novo primeiro, o velho vai estragar, na verdade? E a gente não pode ter prejuízo, na verdade? Não se pode desperdiçar comida. Então Deus se preocupou com tudo isso, Deus se preocupava. Coisas básicas do ser humano, e ele estava ali orientando como é que se fazia, né? Então, olha, não se mistura o santo com o profano. O santo é santo, o profano é profano. Se esse é o vinho para você beber com seus amigos, esse não é o seu vinho para você beber diante de mim, né? Então, se esse é o alimento, essa é a panela que você usa para fazer carne, então você não cozinha isso nela. Então Deus sempre ensinou ao seu povo, aqueles que estavam dispostos a obedecer,
a fazer a separação das coisas. A gente começa a entender o que é separação quando a gente começa a fazer coisas básicas, né? Dentro de casa mesmo, essas coisas. A gente, eu digo a vocês que tudo é um treinamento. Tudo é treinamento. Você vai treinando. Aquilo que a gente pensa, a gente sente. Aquilo que a gente sente, a gente fala, a gente aplica. Então, se a gente vai aprendendo a separar, né, alimentos novos, alimentos velhos, né, vamos comer primeiro. Essa banana aqui tá ficando preta. Meus filhos têm esse problema aqui em casa. Eu tenho. Todo dia eu brigo com eles, porque a banana tá. Uma dúzia de banana custa R$6. R$6. Aí eu compro as bananas e eles só gostam da banana quando a banana tá com a casquinha bem amarelinha. Assim, vamos aqui, ó. Só vou ver aqui. Vocês estão vendo aqui a coloca no meu travesseiro, né? Eles gostam de tá assim. Se ela fica tirando pro marrom, eu gosto de eles não comem mais. Eu digo, meus filhos, vocês têm que comer. Até que a banana mais madura é mais saudável pro corpo do que a banana meio de vez, né? Mas eles só querem a banana de vez. Eles não gostam da banana madura. Então, e assim é quando eu tô tudo também. Tem manga. Na época de manga aqui tem muita manga. Eles só querem comer as mangas duras. As mangas moles eles não querem comer. Aí eu sou obrigada a fazer descascar e colocar para fazer polpa. Mas aí quando a polpa tá congelada, aí eles vão lá e comem. Eles pegam o potinho e comem. Eu digo, agora vocês, mas o trabalho vocês não querem ter, né? Então, às vezes começa a fazer separação em coisas básicas na nossa casa. Quando a gente começar a aplicar essas coisas básicas, veja como o Eterno é sábio, como ele nos ensina a ter sabedoria. Eu digo vocês, no símbolo 6, a gente tem que pensar como Eterno, a gente tem que agir como Eterno. Depois, quando a gente começa a pensar como ele, agir como ele, as coisas na nossa vida ficam assim, ó, facinhas, mais fáceis. Por quê? Porque, olha, ele começou a ensinar coisas básicas, separar os alimentos, os grãos velhos, os grãos novos. Aí a gente começa a fazer isso dentro de casa e a gente começa a aplicar isso em outras coisas. Como a gente começa a aplicar isso em outras coisas, aí a gente passa a criar dimensões dentro da gente, e essas dimensões se tornam dimensões emocionais. Quando eu pensar que não, quando essas dimensões dimensionais ficaram pré-estabelecidas dentro de nós, bem aderentes ao nosso íntimo, aí as coisas começam a subir, se tornam psíquicas, espirituais. Aí a gente começa a ver na espiritualidade. Nossa, aquilo dali, às vezes, tá muito difícil, né? Só com o terceiro olho a gente consegue ver, realmente. Se esforçar. Mas quando a gente começa a fazer essas coisas assim, as coisas começam a subir, a gente percebe logo de longe. Nossa, aqui dali é certo, aqui dali é errado. Aqui dali é bem, aqui dali é mal. Aos olhos normais, não se percebe. Mas é tudo igual, né? Mas esse olho aqui, ó, não erra. Então, se ele vê que aqui dali é bem, que aqui dali é mal, você pode pular se for possível. Você pode se jogar de cabeça. Aqui é certo. A espiritualidade não erra. A espiritualidade nos confunde, né? Não tem como ela errar. Ela é a própria acerto, ela é a própria definição de bem, de luz. O que é que se esconde da luz? Não esperava que se esconde da luz, né? Nada. Um pouco de luz é capaz, um pouquinho de luz é capaz de pôr fim a qualquer escuridão, né? Uma velinha, nós chamamos de uma vela, um pouquinho a escuridão. E essa é a luz. Não existe mal que não seja nu e patente diante do bem, diante da luz. Então esse símbolo é assim, não é um símbolo complicado, né? É um símbolo muito fácil, mas assim, é um símbolo fácil de ser entendido. Na prática às vezes fica difícil porque, como eu disse a vocês, a gente é pego pelos nós humanos, quando estamos no nível de humanidade, a gente tem facilidade a se apegar às coisas. Quando a gente entra na espiritualidade, a gente se torna um ser dimensional, a gente só se liga a coisas que estão de acordo com a espiritualidade. Não existe apegos. O que existe é trabalhar em conjunto. Se você me acrescenta, então você serve para andar comigo. Se você não me acrescenta, o caminho é livre. Mas na humanidade a gente não pensa assim.
Porque eu digo a você, como eu disse a vocês antes, os humanos eles têm essa mania de achar que as coisas podem ser mudadas. Esse é um grande erro. Não existe isso. No universo tudo é definido. O bem é bem, o mal é mal. A luz é luz e a treva é treva. Não existe luz e trevas misturadas. Se é misturado, é mentira. Se existe um mal que diz que tem um lado bonzinho, é malzinho. É mal. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender esse símbolo, que não é nada difícil de ser entendido, só é difícil de ser aplicado, né? Mas não é impossível. E quando você começa, como eu disse vocês, né? Veja como é que é necessário, como ele nos ensina a começar as coisas. Então a gente começa primeiro com as coisas básicas em casa, tratando coisas básicas. E assim, hoje a gente não faz assim com roupas, né? Que a gente, sapato. Esse sapato não é velho, né? A gente pode usar mais vezes. Aqui sapato não. A gente começa assim. Mas só que com roupa, a gente já tem isso definido. Começar com alimentos, né? Começa com alimentos, né? Com a boca, né? Porque a gente está levando pra dentro da gente, né? E peraí, começa as coisas. Então quando a gente começa isso, depois do emocionamento a gente está fazendo isso, separação. E por último, por fim, a gente já alcançou a iluminação, que é aqui pra cima. Quando sobe aqui pra cima, aqui já foi. Já foi! Ninguém segura mais. Então, eu agradeço novamente a oportunidade de falar com vocês. Minha grande honra estar dividindo minha experiência, dividindo os frutos da minha árvore com vocês. Então, falando, namastê, das Atlânticas.